A América do Norte tem criaturas extremamente bizarras, que vão desde lobos enormes que lembram Fenrir, até a coelhos assassinos. Se você acha que o Wendigo, que é o monstro canibal, é a única criatura que assombra esses lugares, você tá bem enganado. Se ficou curioso, vem comigo que eu vou te mostrar 7 lendas assustadoras da América do Norte. Se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre lenda de vários países, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre. Baicoque é uma criatura das tribos Ojibwe e Anishinaabe. Na mitologia deles, ele seria uma criatura esquelética e a pele parece ser meio transparente e ressecada, e o rosto seria de uma caveira. Os olhos dele têm a cor de um vermelho escuro, mas dependendo da versão, no lugar dos olhos, tem na verdade um buraco vazio, que é tão escuro quanto a própria noite. E ele tem uma coisa muito parecida com várias lendas aqui do Brasil, que é o fato dele ter um grito extremamente alto e aterrorizante. Alguns Baicoque tinham o poder também de voar pelos céus, assombra os ares e também as florestas da região dos Grandes Lagos. De certo modo, os Baicoques me lembram um pouco a lenda do corpo seco aqui no folclore do Brasil, muito pelo estilo deles de caçar na floresta e apenas conseguir pegar uma vítima por vez. Além, é claro, da aparência, tanto os Baicoque quanto o corpo seco têm a pele ressecada e parecem um esqueleto. Só que diferente do zumbi brasileiro, os Baicoques não ficam esperando as presas passarem na sua frente para atacar. Eles são caçadores persistentes e cruéis. O tipo preferido de pessoas deles são os caçadores e os guerreiros. Eles saem durante a noite no silêncio da floresta procurando por aqueles que estão sozinhos. As armas que eles usam são normalmente uma clava com qual eles batem na vítima até ela não se mexer mais, e um arco com flechas envenenadas e invisíveis, que a vítima nem sequer sente que foi atingida. Após desmaiar a pessoa, o Baicoque pega uma lâmina, arranca o fígado do corpo da pessoa, devora e coloca uma pedra no lugar do órgão, e costura a pele com uma linha mágica que apaga qualquer vestígio do que aconteceu. A pessoa ao acordar não lembra de nada e volta a viver normalmente, até que ela vai morrendo aos poucos. A única maneira de evitar esse ataque seria perceber a presença de um Baicoque através do barulho dos ossos e enfrentá-lo, quebrando seu corpo e queimando ele depois. Amarok é um lobo cinzento gigante que faz parte da mitologia Inuit, que é tão forte quanto o Fenrir da mitologia nórdica, claro que nas suas devidas proporções. Segundo a lenda, ele caça aqueles que são corajosos ou burros o suficiente para resolver sair sozinho durante a noite. Segundo alguns, os Inuits chamavam de Amarok essa criatura em específico. Já outros povos usavam essa mesma palavra para todo tipo de lobo. De acordo com o livro de Henry Rink, o Amarok parece ter o poder de pegar as almas das pessoas. Segundo um conto, um homem que estava de luto junto com o seu parente saíram durante a noite buscando alguma maneira de se animar. Eles ouviram que existia um Amarok em uma cidade próxima e foram até lá. Nesse local eles acharam os filhotes do monstro. Mataram todos sem demora, e com medo da mãe descobrir o que eles tinham feito, eles foram se esconder em uma caverna, e rapidamente viram o gigante lobo se aproximando com uma rena na boca, e ela tinha visto os filhos mortos. De repente a loba começou a ir até o gelo, parecia que ela estava carregando o corpo de alguma pessoa. Quando o homem que estava de luto virou para o seu parente para falar sobre a cena, ele de repente começou a chorar, porque o outro homem estava no chão, ele estava morto. A pessoa que o Amarok parecia estar carregando, na verdade, era a alma do seu companheiro. Xolotl é uma criatura assustadora da mitologia asteca e tolteca. E esse monstro pode ser ligado a vários tipos de coisas, como doenças, fogo, a má sorte, aos raios, aos cães, que diferente do Egito, onde eles eram até adorados, na cultura asteca eles eram considerados imundos e imorais. E de certa forma o Xolotl também é relacionado com a pós-vida. Curiosamente, ele é considerado o irmão gêmeo do grandioso deus serpente emplumada, o Quetzalcoatl. Os dois são filhos de Quetzalcoatl, a deusa virgem. A aparência do Xolotl até que lembra um pouco o Anubis. Normalmente ele tem a forma de um cão esquelético com orelhas de abano, e de vez em quando ele também usa alguns itens que lembram muito a cultura asteca. Mas isso daí não lembra o Anubis. Essa forma não, mas a segunda, ele aparece como um homem que tem a cabeça de cachorro. Xolotl, segundo as histórias, também podia ser a personificação da estrela da noite. Ele tinha a função de guardião do sol, e como Deus Khepri fazia no Antigo Egito, o Xolotl também empurrava o sol em direção ao oceano,
para assim acontecer o pôr do sol, e protegia ele durante toda a noite, através da jornada perigosa pelo submundo. Em outras histórias ele atuava como um psicocompo, que seriam aquelas entidades e criaturas que ajudavam as almas na jornada para o submundo chamado Mictlan. Em 15 de abril de 1763, Marie-Joseph Corriveau, conhecida como La Corriveau, foi condenada à morte pela corte marcial do exército inglês, sendo acusada do assassinato do seu segundo marido. Ela foi enforcada nas planícies de Abram, na cidade de Quebec, e seu cadáver foi deixado exposto em uma gaiola de ferro por 5 semanas em Point-Levis, na margem sul do rio St. Lawrence. Mas é claro que, como não se sabe exatamente como o crime aconteceu e onde foi parar o corpo dela, essa história acabou se tornando uma lenda em Quebec, virando um conto bem macabro. Segundo contam, Marie-Joseph, aos 16 anos, teria se casado com Charles Butchard, o seu primeiro marido, e 11 anos depois eles tiveram 3 filhos, mas o Butchard morreu. A lenda diz que Mary teria matado seu primeiro marido, derrubando chumbo derretido dentro de seu ouvido. Outras variações da lenda dizem que o que causou isso foi o fato deles não terem filhos e o casamento ser péssimo. Mary se casou novamente e dessa vez com um fazendeiro chamado Louis-Étienne Daudet. O casamento era bem complicado, ainda mais porque tinha uma disputa constante entre Daudet e o seu próprio sogro. Daudet acabou sendo encontrado morto em seu estábulo. Aparentemente, ele acabou sendo chutado na cabeça por um cavalo. Entretanto, o médico, depois de analisar o corpo, disse que ele não tinha qualquer vestígios de um ferimento de um casco. Mary e seu pai acabaram sendo presos. Ela teria enforcado seu marido e arrastado o corpo para o estábulo. Mas impressionantemente, ou assim diz a lenda, ela deixou o seu pai levar a culpa. Marie-Joseph deveria receber 60 chicotadas e ter a mão marcada com um M maiúsculo para assassino, referente à palavra em inglês murder. Mas na noite da sentença, o pai de Mary confessou que na verdade a assassina era sua filha, e o caso foi reaberto. E Mary foi condenada à forca. O corpo dela não foi enterrado, ficou exposto dentro de uma jaula entre as estadas mais usadas, mas de repente o corpo desapareceu. Dizem que um viajante conhecido como François Daudet, em uma certa noite ouviu um barulho de ossos rangendo, e ele começou a rezar. Quando olhou para trás, ele viu que era La Corriveau. Ela estava em suas costas, e como ele ficou com muito medo, ele acabou desmaiando. Na manhã seguinte, ele pensou que teve apenas um terrível pesadelo. Bunnyman é uma lenda urbana norte-americana. Ela teria começado provavelmente por alguns casos que ocorreram no condado de Fairfax em 1970, mas a história acabou se espalhando por toda Washington. A história parece mudar bastante, mas normalmente se trata de um homem bizarro que se fantasia de coelho, e não é um super-herói, tá? Mas ele na verdade ataca as pessoas com um machado. As variações dessa lenda são várias quando se trata do Bunnyman Bridge, ou Ponte do Homem-Coelho. O local seria um túnel que fica embaixo de uma passagem de trem, localizado ao sul da estrada de Colchester, em Clifton. Conforme a história muda, um monte de fatores muda também na lenda, como por exemplo a arma que o Bunnyman usa, a roupa, a origem do Homem-Coelho, os motivos dos ataques e até a morte do Bunnyman. Em alguns relatos, ele costuma deixar o corpo da vítima em pedaços. Conforme o tempo passou, a história continuava viva entre os mais jovens, indo de um ataque de uma pessoa normal para uma história de fantasmas. Segundo um relato, em Virgínia, em 1904, devido a uma petição de moradores, o manicômio acabou sendo fechado. E durante uma transferência de pacientes, um comboio acabou sofrendo um acidente. A polícia conseguiu chegar até o local e recuperar alguns pacientes. Entretanto, sobrou um deles, que era Douglas J. Griffon. Moradores começaram a achar peles brancas espalhadas e restos de comida de coelho pela região, até que a polícia localizou um corpo pendurado parecendo um tipo de carcaça de coelho. Douglas então passou a ser conhecido por outro nome, Bunnyman. O Douglas em um certo momento teria sido pego, porém ele tentou fugir e acabou sendo atropelado por um trem. Mas diz a lenda que nesse momento se ouviu uma risada e no dia das bruxas, até hoje em dia, pode-se ver essa figura macabra ainda aparecendo pelas redondezas. O Wendigo talvez seja a criatura mais famosa das mitologias nativas da América do Norte. Ele faz parte das lendas dos Algonquian. Ele seria um espírito canibal que pode possuir pessoas ou se transformar nelas. Alguém que coma carne humana também pode acabar se tornando um Wendigo. A descrição do Wendigo é meio confusa, já que em seus ataques ele é extremamente rápido, o que pode dificultar muito vê-lo. Mas segundo dizem, ele é alto, magro e tem os braços e pernas no estilo do Slenderman. Eles são longos e finos.
Ele pode ter também os cabelos sujos de sangue e as garras afiadas e os dentes amarelos. Dizem que a presença dele é tão maligna que atrai até o frio, a fome e o desespero. O Wendigo está sempre caçando humanos para devorar a carne deles, já que ele está sempre com fome. Ele não tem nenhum tipo preferido, mas no caso de cada pessoa, ele tem uma parte que ele gosta mais. A gordura das crianças, o músculo dos homens, os ossos dos mais velhos e a pele das mulheres. É muito difícil derrotar ele, já que, como foi dito, ele é muito rápido, além de ter várias outras vantagens em uma possível luta contra o humano normal. Ele tem olhos que enxergam no escuro, um baita olfato e pode perceber e localizar a sua vítima de muito longe. Pode até mesmo imitar a voz de um humano e se mover tão silenciosamente que a pessoa só percebe a sua presença quando ele já está muito perto. Além de tudo isso, ele também pode transmitir uma doença, a chamada febre do Wendigo, que é através de um odor que, quando é inalado por uma pessoa, ela começa a ter pesadelos, e quando acorda, ela sente muita dor nas pernas e nos braços. É tanta dor que ela começa a alucinar e sai correndo pela floresta gritando, e raramente essas pessoas retornam, e quando retornam, já perderam completamente a sanidade. A maneira de se proteger dessa criatura seriam através de amuletos, tampões de ouvido e fones, para evitar que ouça o seu chamado. Mas o que acaba com o Wendigo de verdade são chamas que são fortes o suficiente para queimá-lo completamente, ou também lâminas de prata. Quiluche é outra criatura dos Esquimós, mas essa lenda é do povo Yupik e não dos Inuit. Segundo dizem, seria uma orca que é capaz de mudar de forma para um lobo ou para um ser híbrido entre os dois. Normalmente ele faz isso para sair da água e ir atrás de alimento. São criaturas extremamente violentas, e apesar de preferirem muito mais se alimentar de animais que encontram pelo caminho, caso deem de frente com os seres humanos, eles vão matá-los sem grandes problemas. Quando acabam a sua caçada, eles voltam para a água e retornam para a forma de orca. Os esquimós acreditam que quando eles encontram marcas de patas de lobo próximos à água, são pegadas na verdade de Quiluche. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.